Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E nesse podcast eu vou falar sobre herança, mas não é necessariamente herança material, mas herança genética, de certa forma, e comportamental. Porque, bem, o meu pai morreu recentemente e eu nem estava pensando em falar sobre isso aqui, mas eu já falei tanta coisa aqui, por que não falar sobre isso aqui? E querendo ou não, eu teria que abrir um pouco a minha história sobre meu pai e sobre a nossa relação e tudo mais. Eu acho que eu já falei em alguns podcasts vagamente sobre ele. Se caso não tenha falado, para quem não sabe, meu pai ele era ausente, ele era Petripil, né? O pai do Petripil. Então eu tinha tomado Petripil com uns 5 anos, só que eu, diferente dele, eu tinha conhecido meu pai, só que ele tinha se separado da minha mãe quando eu era muito novo. E eu não sei, às vezes é até pior. Eu vou entrar nesse tema mais pra frente, mas eu não sei se é pior não conhecer o pai ou conhecer ele e passar por um divórcio. Mas porque tem prós e contras em cada uma dessas situações. Quando você não conhece seu pai, pelo menos você não conhece ele e só tem um lado da história e você não tem que escolher partido. Agora, quando acontece um divórcio e você já conheceu os dois pais, você continua convivendo com os dois pais, inevitavelmente você acaba, apesar de tudo, sendo forçado até certo ponto a tomar partido de um lado ou de outro lado, porque é do ser humano querer comprar essa briga. Então, por mais bem intencionados, o que geralmente não acontece, mas no meu caso até que foi assim, por mais bem intencionados que os pais sejam, quando acontece um divórcio, cada um, assim, o ser humano ele sempre tem a tendência a achar que está certo, mesmo quando ele não está necessariamente tão certo quando ele pensa que está. A gente sempre tem a tendência a achar que tá certo pra caralho e, e, e isso acaba sendo um pouco nocivo porque tem certas ocasiões, como por exemplo um divórcio, que isso acaba envolvendo outras pessoas, né? Acaba envolvendo uma criança e você precisa tomar e a criança acaba no meio desse furacão e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eles tinham se divorciado e eu tinha ficado no meio desse furacão. E eu não sei se foi assim, se tem. Eu não sei se eu tenho algum. Eu devo ter vários ouvintes. A maioria de que me escuta não deve ter pai. Ou eles devem ser divorciados, ou deve ser da Petripil. Eu não sei, eu acho, eu não consigo imaginar um cara com uma família estruturada me ouvindo. Me desculpa se você está se sentindo ofendido, mas eu simplesmente acho que o público que acaba chegando no meu canal é o público underground do underground. É aquele, assim, porque pro cara ele já conhecer pro cara chegar para conhecer um Petri da vida, um Thiago Carvalho da vida, Sociedade Primitiva da Vida, um Hernani da Vida, o cara ele já tem que ser um pouco diferente. Senão ele simplesmente não vai conhecer esses caras. Esses caras por si só já são outsiders, eles já estão fora da massa. Então, para o cara chegar nesses caras, o cara ele já tem que ser meio diferente. Ele já não pode ser muito normal. Aí tem o meio da Red Pill também, que agora está começando a se popularizar e tá tendo uns podcasts que estão viralizando sobre isso, mas mesmo assim é um meio que também não é tão conhecido. É um meio que também é meio é um meio que também apesar de estar grande, ainda pega uma parcela muito pequena da sociedade. Você pega podcasts grandes, eles pegam 2 milhões de visualizações por corte, uma entrevista dá 5 milhões, uma entrevista piorzinha de um podcast conhecido dá 10 mil.
E você pega esses canais Red Pill dá. Eu nem sei se Red Pill dá problema no canal, mas eu acho que não. Mas você pega esses canais Red Pill, dá 50 mil, 60 mil os vídeos mais famosos. Então, mesmo os caras mais conhecidos desse meio ainda estão à margem se for comparar com a grande público. Então, assim, o cara que consome, sei lá, tanto um Petri da vida quanto isso que o Petri já é um cara conhecido, e mesmo assim, o, o pessoal que, vamos lá, o pessoal que, por exemplo, frequenta o, cara, tem uma luz piscando aqui e o cara perde completamente a linha de aço. Por que eu sou assim? Diz que quem tem TDAH é assim, né? De onde é que tá vindo essa porra dessa luz? Vamos ver. Relaxa que eu já vou voltar no fim da meada. Eu só quero saber se essa luz está vindo de um negócio que depende de mim para resolver. Se não depende de mim, aí eu consigo esquecer que o problema existe. Mas eu acho que não depende de mim mesmo. Então, é... nesse caso, foda-se. Mas o que eu estou querendo dizer é que o próprio Petri é um cara que ele conseguiu meio que sair da bolha, só que mesmo assim, a parte dele que era mais underground, continua underground. Então ele consegue, por exemplo, fazer sucesso em alguns programas do A Deriva e ainda ser cancelado em outros programas que continuam mais undergrounds e para um público mais seleto. Tanto é que o público dele é seleto que ele teve que, para conseguir se manter, abrir uma assinatura. E os outros canais de Red Pill é a mesma coisa. E todos esses canais, tirando todos esses canais, você vai funilando e aí você tem eu, que é um cara que tem 40, 60 visualizações por vídeo e enfim, basicamente é isso. O cara para chegar em mim, ele já tem que conhecer esses canais mais que são mais ou menos desse meio, seja o Petri Pill, seja os caras da Red Pill. Então o cara já tem que ser meio diferente. Para ele, além de escutar esses caras, se compadecer a escutar um cara que praticamente ninguém escuta, ele tem que ser mais diferente ainda. Ah, eram raios. Isso. Agora eu entendi por que estava piscando tanto. E então, assim, não me leve a mal, mas eu não consigo ver um cara com paz e uma família estável tendo saco para ouvir o underground do underground. Mas me desculpe se eu estiver ofendendo você, ouvinte, não é essa a intenção. Até porque se eu estivesse fazendo isso eu seria muito burro, porque eu estaria espantando os meus próprios ouvintes. Mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer, e voltando ao tema principal, é que quando você é filho de pais divorciados, na maioria dos casos, você é obrigado a tomar partido. E, sinceramente, eu acho que é meio que isso que acontece. Eu acho que um caso muito conhecido de filho de pais divorciados foi o Kurt Cobain. E ele acabou se sequelando por causa disso. Então, eu creio que passar pela experiência de um divórcio porque, assim, o meio Red Pill ele é muito engraçado, que ele adora falar da... Ah, porque a mãe solteira, pá, porque aquele relacionamento aquela mulher maltratou eu, que não sei o quê. Porque aquela mulher lá, meu Deus do céu, que não sei o quê, que eu passei ali, e aquela lá me só, e não sei o quê. Só que eu nunca vejo esses caras focando no filho da Missol, que é o cara que realmente está passando pelo olho do furacão dessa porra toda. Porque querendo ou não, meus pais, quando eles se divorciaram, a minha mãe virou uma missol. E eu fui sustentado e eu cresci com uma missol. Afinal de contas, se a minha mãe tinha se separado do meu pai e ela tinha um filho, então ela era o que? Ela era uma missol. Daí você vai falar sobre missol com esses caras? Não, porque toda missol não sei o que não dá pra ter relacionamento, que não sei o que. E assim, eu concordo que é dor de cabeça você que não tem filho se relacionar com uma pessoa que tem filho. Mas vamos combinar que isso é um pouco óbvio, não precisa de vários vídeos para ficar explicando isso.
E vamos além, eu quero focar na experiência da criança, do filho. Porque se o divórcio já é complicado para os pais, para o homem, porque o homem sofre no divórcio, que não sei o quê. Cara, imagine para o filho, imagine para a criança, que porque o cara, querendo ou não, ele já tem uma barba na cara, ele já tem condição financeira, em tese era para ele entender como é que o mundo como é que o mundo funciona, como é que as mulheres funcionam até certo ponto. Se ele não entendeu, me desculpa, mas ele foi um pouco lerdo. Agora, a criança ela realmente está completamente fodida e desprotegida, entendeu? Se a criança ela nesse divórcio não tiver pais com a cabeça no lugar, ela vai ficar sequelada realmente. E aí e voltando lá pro exemplo do Kurt Cobain, se o Kurt Cobain ele teve o fim que ele teve e assim, aquilo foi por causa do divórcio. Ele fala nas músicas, ele fala nas entrevistas que o que fudeu com ele foi o divórcio. Tanto que se tu pegar as fotos dele enquanto os pais dele ainda eram casados, você vai ver que ele era uma criança sorridente, feliz. Você pega as fotos que os pais dele estavam já tinham se separado e ele ainda era criança, ele ainda não tinha entrado no mundo da vida louquice, mas tu vê que ele já vai perdendo o brilho no olhar. Então, eu arrisco a dizer que um divórcio é sim algo um pouco traumático, mas eu já quero entrar em outra questão que é o seguinte. O primeiro ponto desse negócio tem também todo esse negócio de alienação parental e do filho ser jogado de um lado para o outro e tudo mais. Mas eu acho que a questão mais fundamental que todo mundo acaba se esquecendo e que eu ando pensando bastante é sobre essa influência genética que, querendo ou não, os nossos pais acabam trazendo pra gente. Porque, querendo ou não, eu tava pensando nesse assunto por esses dias sobre nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos. Só que daí chegou um outro cara, ele deu a teoria da sexta pessoa, que era a internet. E eu acho que eu até falei em algum podcast aí. E a internet, em tese, ela seria essa sexta pessoa. E eu até tentei entrar numa reflexão, será que a internet não poderia 50% ser essas 5 pessoas e os outros 50% ser a internet? E eu acredito que até certo ponto, talvez não 50%, mas como a gente consome muito conteúdo na internet, pelo menos uns 40% da internet pode, talvez até 50%, não é exagero que 50% da internet nos influencie. E os outros por cento seriam as pessoas próximas a nós. Porque eu, por exemplo, se não fosse a internet, eu acho que eu ia ser um cara muito diferente. Eu acho que eu ia ser um cara muito mais bocó, principalmente com mulher, e um cara muito mais bobo para as pessoas. A internet, ela foi o pai, ela foi um pai para mim que o meu pai deveria ter sido e não foi, e me ensinou muitos macetes que sem ela eu não teria aprendido e hoje eu seria um bocó completo. Não que eu seja um cara super bem sucedido, eu tenho 25 anos e eu ainda moro com a mamãe, mas eu já tive algumas sacadas na vida, eu já fiz algumas coisas, eu já tive relacionamentos, eu já fiz loucura, coisas que talvez se não fosse a internet eu ia ser aquele típico menino certinho que quer ser tudo que o papai não foi, porque o papai era descolado e um cara errado com a vida, e um cara que só fazia merda. E daí você sabe como é que é divórcio, daí a mãe ela projeta todas as frustrações no pai e no filho, e ela quer que o filho seja o oposto de tudo que o pai foi. Só que o problema é que era justamente essas coisas que o pai do filho era justamente esse fato dele ser aquele cara, aquele cafajeste, aquele cara pau no cu que fez ela se sentir atraída por ele. Então, fazendo o filho ser o oposto daquilo, eu ia ser um virgão, basicamente, se não fosse a internet. Mas é claro que isso não é nem por maldade, é mais por instinto, talvez. Só que a questão que eu quero entrar é que por mais que tenha essa questão de comparação, e ela existia mesmo,
é, a internet não, é, existia essa comparação, tipo, eu fazia alguma coisa, a minha mãe me comparava com meu pai e blá blá blá. Eu achava que era só isso. Nessa época eu já era meio redpilado. Eu não gosto desse termo, mas é um bom termo para usar nesse momento. Eu já estava sabendo dessas coisas que eu acabei de falar aqui. Então, quando era comparado com ele, eu já ficava meio puto, meio bravo, porque eu achava que isso era só coisa dela. Só que acontece que sempre que alguém me olhava e olhava alguma foto antiga do meu pai, falava: Caralho, como vocês eram parecidos. Inclusive eu não gostava muito de ser parecido com meu pai porque eu não achava meu pai muito bonito. E eu me perguntava por que a minha mãe ficou com ele, sendo que ele não era um cara necessariamente bonito. Inclusive nessa aí já quebra todos os loquistas, porque o meu pai ele não era um cara bonito e pelo que minha mãe conta, ela realmente gostava dele e eu acredito nela. E ele não era um cara bonito, mas ele era um cara cafajeste, não cafajestão, mas era um cara meio vagabundo. Era um cara meio folgado, que queria viver a vida do jeito dele, não sei o quê. Era um cara, querendo ou não, eu acho que é isso que acaba atraindo a mulher. Um cara que demonstra que é livre, que não tá nem aí pra nada e quebra a regra. Quando a mulher é jovem, é justamente isso que acaba atraindo a mulher. Até porque eu lembro que quando eu namorava, eram justamente as brigas no namoro e as loucuras que a gente fazia, tipo caminhar a pé para motel e os caralhos, era justamente essas coisas que faziam, que eu via que faziam ela gostar de ela, era uma coisa que eu olhava, que ela pensava, nossa, que errado o que a gente está fazendo, mas aceitava fazer e depois eu via que ela me olhava quase que agradecendo por ter feito aquela loucura. Então, no fundo, mulher, principalmente quando é jovem e não tem a lucidez ainda, não brilhou no cérebro dela, ela gosta quando o cara mete o louco nela. Só que acontece que eu, por exemplo, sou um cara que meti o louco e eu, querendo ou não, paguei o preço por isso porque eu derrapei na vida. Eu tô com 25 anos, eu podia já estar independente, já ter passado em algum concurso que paga 2.000, 3.000 reais, e eu tô desempregado e dependente, dependendo dos outros. Então eu derrapei na vida, fazendo essas loucuras, e obviamente que não fiquei com ela, porque daí ela fez essas loucuras, depois ela queria casar comigo, mas como é que eu ia casar com ela se eu era justamente um maluco inconsequente que não tinha renda? Então, mas a mulher quando é jovem, ela não pondera isso. Mas aí que entra essa questão do meu pai, porque ele era. Eu sempre ficava, depois de uma certa idade, comecei a ficar puto por sempre ser comparado com ele, mas eu comecei a perceber que eu era comparado com ele. As outras pessoas também me comparavam com ele, quando viam ele, me viam, falavam: Nossa, como vocês são parecidos. Ou depois que a gente ficou muito tempo sem se falar, e essas pessoas, elas. Cara, tem um alarme tocando. Eu fico puto com esses alarmes, sabe, cara? Toda vez que um alarme assim toca, eu penso, cara, tomara que roube. Tomara. Pode roubar. Às vezes dá vontade de eu ir lá e roubar. Porque, cara, o alarme tá tocando e ninguém vai tá fazendo nada. Ou seja, é um alarme que não serve pra nada. Sabe, quando começa um alarme tocar e ninguém fazer nada, dá uma vontade de roubar, já que já vai ser o Lula mesmo que tá no poder. Cara, pegar, roubar e foda-se, não vai acontecer nada, porque o alarme já tá tocando e não apareceu ninguém. Então que diferença vai fazer alguém lá e realmente roubar? O alarme já tá tocando e ninguém apareceu. Que raiva que dá. Mas voltando ao assunto, eu sempre ficava puto com esse negócio do meu de ser comparado, só que as outras pessoas também me comparavam com ele. E eu percebi que quando pessoas que me conheceram e conheceram ele, elas também me comparavam na questão de comportamento, não só na questão de aparência, mas de comportamento também. Só que acontece que eu não convivia muito com meu pai.
eu convivia muito mais com a minha mãe do que com meu pai. Eu convivia tipo o ano inteiro com a minha mãe e via o meu pai uma ou duas vezes por ano por algumas semanas ou um mês no máximo. Então, eu tinha muito mais referência da minha mãe do que meu pai. Mas talvez por ele ser meu pai, por a criança ter aquele negócio de querer, de identificação, mesmo o pouco tempo que eu estava com meu pai, servia como eu absorvia os trejeitos dele como uma esponja. Poderia ter sido isso também. Mas mesmo assim, agora eu não consigo me lembrar porque eu ainda era muito criança e eu não lembro se eu tinha outras figuras masculinas, mas eu acho que eu não tinha muitas. Eu tinha um primo também, mas no fim das contas os trejeitos e esse primo eu também não via com tanta frequência. Eu tinha um tio também, mas que era na verdade esposo da minha tia, que era o que eu mais a figura masculina que eu via com mais frequência, mas ele não me tratava muito como um filho, ele me tratava mais como uma criança meio distante, então eu não conseguia sentir muita aproximação. Então talvez eu não absorvesse mais os trejeitos dele, mas eu acho que no fim das contas era questão de que eu, por mais que eu tenha convivido com meu pai por bastante tempo, não convivia o ano inteiro com ele, convivia por momentos chaves com ele. E pessoas que conviveram comigo e com ele falam que até o meu jeito de falar é parecido com o dele, sendo que eu nem convivia tanto com ele. E uma coisa que hoje, aconteceu hoje, inclusive, e me fez pensar, é que hoje eu estava comendo, eu estava conversando com a minha mãe, e eu já tinha feito isso antes, hoje eu nem estava fazendo, estava só mordendo o meu dedo polegar, porque eu tinha acabado de comer e tava gostoso ficar lambendo o dedo. E eu tava mordiscando o dedo, mas eu lembro que eu tinha assim a mania de ficar apertando o dente com o dedo e eu fazia isso de forma completamente inconsciente, sem perceber. E a minha mãe falou, cara, para de fazer isso. Seu pai fazia isso, ele fez tanto esse negócio de ficar apertando o dente com o dedo que o dente dele morreu. E um dente dele ficou mais amarelo do que o outro porque ele ficava apertando desse jeito. Para de fazer isso. E hoje ela falou a mesma coisa. Ela já falou várias vezes isso pra mim e isso me fez pensar, porque isso eu nunca vi ele fazendo. E eu acho que na época que eu convivia com ele, o dente dele já estava morto, então eu acho que eu nunca vi ele fazendo isso. E se vi, também era um detalhe muito significante, que eu não ia ver aquilo, querer imitar exatamente isso. Mas, no entanto, era uma coisa que eu fazia sem perceber desde que eu era desde que eu era mais adolescente, eu nem lembro quando. E eu vou ter que e e hoje quando ela me falou isso, isso me fez pensar, caralho, tá aí a prova de um negócio que eu faço, que ele fazia e tá aí uma coisa que não tinha que não tinha por que eu aprender com ele, não era um hábito bom, era um hábito ruim e ao mesmo tempo insignificante, mas é como se eu tivesse herdado esse trejeito dele. E aí eu comecei a pensar, tá, a gente é influenciado pelas pessoas que estão próximas a gente. Hoje a gente também é influenciado pela internet, mas até que ponto a gente também não é influenciado pela nossa própria genética? Porque se a genética ela afeta a nossa aparência, afeta a nossa. Se a genética afeta a nossa aparência, por que ela não afetaria a nossa personalidade? E eu acho que as pessoas elas subestimam o quanto a genética pode influenciar na personalidade da pessoa. E hoje isso me fez pensar, porque isso me fez refletir que talvez todas as vezes que a minha mãe me comparava com meu pai,
Não era só por causa de algum ressentimento contra ele, mas por causa, mas porque eu realmente estava me parecendo com ele. E teve outra vez também que eu falei uma coisa pra ela e ela disse que ele tinha falado quase que exatamente da mesma forma. E eu ficava puto porque eu já não tinha uma boa relação, né? Eles já não tinham uma boa relação e isso respingava em mim. Então, quando acontecia essas comparações, que eram obviamente negativas, era de certa forma uma forma indireta de denegrir ele e de me corrigir denegrindo ele, o que acaba sendo um negócio ruim, porque eu era filho dele. Então você acaba não sendo impelido a não admirar o próprio pai. Mas de qualquer forma, é, percebendo isso, eu comecei a pensar, caralho, isso eu ainda tive a sorte de conhecer um pouco meu pai e quando eu comecei, depois que ele morreu, eu comecei a refletir. Antes dele morrer, eu já estava refletindo um pouco, mas depois dele ir, eu acabei aumentando essa reflexão sobre certas características comportamentais do meu pai que eu talvez e provavelmente eu tenha herdado e não tenha me dado conta. Por exemplo, meu pai ele sempre foi um cara muito mal-humorado, mas não aquele mal-humorado que desconta nos outros, mas um cara que reclama muito, falava muito de política, falava do Lula, ficava xingando o Lula, só que não fazia. Ele perdia muito tempo falando mal dessas pessoas, falando mal de políticos, sem prestar atenção na própria vida. Então ele, por exemplo, ficava falando mal do Lula, ficava falando mal do governo, mas ele não trabalhava enquanto a minha mãe tinha que sustentar a casa e ele também não cuidava de mim. Então ele era essa pessoa que ele colocava muita energia em falar mal dos outros, em falar mal de coisas macro e muito pouca energia em tentar melhorar a própria vida. Basicamente, ele era uma boa parte do que são esses Miqueinha de hoje em dia que fica reclamando do contexto, das mulheres, do ocidente, de tudo, mas que sabe como resolver tudo, que não sei o que, mas vai ver a vida do cara tá uma bosta. É basicamente aquele cara que fica o dia inteiro em fórum, na internet, entendendo do mundo, mas não consegue resolver a própria vida. O meu pai, ele meio que foi o antecessor desses caras. E eu percebi que eu também tinha e tenho essa tendência de reclamar muito do macro, olhar muito para o macro, mas acabar defasando o meu micro. E na pandemia foi onde eu acabei dando mais vazão a isso, porque apesar de tudo eu estava empregado, só que o meu emprego era muito tranquilo. E ao invés de eu tentar buscar um por fora, eu acabei me acomodando, ficando só naquele emprego, juntando um dinheiro e quando aquele emprego acabou, eu fiquei sem nada, porque eu acabei me acomodando. E foi ali onde eu acho que a genética do meu pai mais fez presente, porque era pandemia, era difícil as pessoas elas agirem, então eu já estava impelido a agir menos por causa da pandemia. Eu estava vendo que a situação macro do mundo estava um lixo e foi o momento perfeito para eu dar vazão a esse lado a esse lado ruim comportamental do meu pai que existe dentro de mim. E eu fico pensando, e quem, sei lá, tipo um Petri da vida e outros vários que nem o pai conhece. Esses caras, por exemplo, eles têm essa genética do pai deles dentro deles e eles não sabem que eles têm, eles não sabem o que tem dentro deles, eles não sabem qual é a genética deles. Uma criança que nasce e nunca viu o pai, ela simplesmente não tem a menor ideia de como é o pai dela e, de certa forma, ela não tem a menor ideia de como ela é e como ela pode se tornar. Porque, querendo ou não, é que nem aquele filme do Rei Leão. O...
que o macaco aparece pro Simba e mostra o reflexo dele na água, e daí aparece o Mufasa no reflexo, e daí fala, ó, tá vendo? Ele vive em você. E querendo ou não, é meio que isso. Os nossos pais, eles vivem na gente também. Eles passam a. Eles passam é como se eles passassem a índole deles pra gente. Só que uma criança que nunca conheceu o pai, ela não vai saber qual que era a índole do pai dela. E aí ela vai crescer com aqueles impulsos e ela não vai saber, ela vai ser pega de surpresa, desprevenida. E talvez isso também seja mais um fator que explique por que quem cresceu sem pai acaba indo pro crime ou fazendo merda na vida. Porque não é só uma questão de não ter ensinamento, de ter uma vida mais precária, mas é uma questão até genética de você ter vários ímpetos, várias armadilhas genéticas que elas vêm de repente e como você nunca conheceu os teus ancestrais, você não conhece esses buracos. Então, quando vem, te pega de surpresa, você acaba cedendo aquilo e fazendo merda. Sei lá, você pode ter, por exemplo, você pode, se você conhece seu pai é alcoólatra e o seu avô também era alcoólatra, você sabe que você tem o ímpeto genético de ir pro álcool. Então você pode pensar, opa, eu vou começar a beber, mas se eu ver que eu estou bebendo demais, eu sei que o meu pai ele tem essa fraqueza, eu sei que o meu avô tem essa fraqueza. Tô vendo que eu tenho também, opa, então eu vou colocar o pé no freio nisso daqui, mais do que uma pessoa normal colocaria. Agora, uma pessoa que nunca conheceu, por exemplo, um lado da família, que é o que acontece quando uma criança ela não conhece o próprio pai, ela às vezes começa a beber aos 14, 15 anos, porque começa a festar, porque quer ser descolado. Ela não sabe que ela tem essa falha, esse ímpeto de gostar demais do álcool. E vai ver o cara com 22, 23 anos já tá torrando tudo em álcool e com 27 já é um alcoólatra. E ele, se ele tivesse um pai, talvez não presente, mas tivesse conhecido pelo menos, conversado algumas vezes na vida, ou com o pai ou com a família do pai para saber como é que aquela pessoa era, ele poderia ter evitado esse problema simplesmente vendo as falhas do pai, vendo, ó, meu pai ele tinha propensão para fazer esse tipo de merda, aquele tipo de merda, então eu vou me atentar mais a isso, aqui eu vou colocar o pé no freio, por exemplo, meu pai, ele não gostava de trabalhar e era alcoólatra, então eu vou colocar o pé no freio na hora de beber e vou colocar o pé no acelerador na hora de buscar um emprego. Quando eu ver que eu estou muito tempo sem trabalhar, tá dando preguiça, eu vou pensar, opa, mas meu pai era assim, ele tinha essa falha também e ele não terminou bem. Então eu vou colocar, opa, eu vou, eu vou fazer diferente porque eu sei que ele tinha esse ímpeto também, ele seguiu e ele acabou se ferrando. No caso de uma pessoa que tem um pai, sei lá, perdido, fudido, por exemplo. O meu, por exemplo, ele era desses que não consertava a própria vida e perdia muito tempo criticando política como se ele soubesse como resolver o problema. E antes mesmo dele vir a óbito, os últimos vídeos que eu acabava acompanhando, por curiosidade, eram justamente falando sobre política, entendeu? Ele passou o último ano da vida dele reclamando. E eram uns vídeos, e era uma reclamação vazia, sem tentar tirar nada de útil, sem tentar agregar valor. Era só pegando uns santinhos de política e falando, não, porque esse cara aqui, ó, tá vendo esse cara? Tá vendo esse cara aqui? Não, porque é tudo corrupto, tudo corrupto. Ou seja, ele não tinha nem mais que. Eu lembro que quando ele era mais jovem, nos momentos que eu conversava com ele, que ele não era um pai completamente ausente. Ele foi um cara muito pouco presente, mas ele foi presente. Eu conversava com ele todo final de ano, mas conversava. Algum tempo com ele eu passava. Então, alguma coisa dele eu pude conhecer e observando o relato das pessoas da minha família e da família dele que conheciam ele também, eu consigo fazer um retrato da pessoa que ele era. E no passado ele ainda fazia umas críticas mais elaboradas, mais sofisticadas sobre política, tanto que ele chegou a virar jornalista, porque ele realmente era uma coisa que ele tinha aptidão, só que ele acabou não levando para frente, ele parou de levar isso como um trabalho e levou só como hobby reclamar.
e acompanhar a política e deu que isso virou a cruz dele, até ele morrer. A cruz dele foi reclamar de pessoas que não estavam nem aí para ele. E enquanto virava as costas para pessoas que eram de fato próximas a ele, como por exemplo eu, que era o filho dele, e ele virou as costas para mim, porque a gente acabou se desentendendo, porque ele nunca ajudava financeiramente e a minha mãe ficava puta com isso. Com o tempo eu acabei ficando puto também, porque afinal de contas, se ele era pai, ele deveria ajudar. E isso acabou distanciando a gente e acabou que ele acabou me bloqueando das redes sociais. Depois que ele fez isso, eu não fiz a menor questão de ir atrás e ficou por isso mesmo até ele morrer. Mas eu conheci ele e eu sei dos ímpetos dele, das tendências, dos vícios dele e como isso poderia. E eu sei que isso tá dentro de mim. E eu fico pensando se isso não serve, não pode ser de certa forma uma sétima influência na minha vida. Que você tem como influência as pessoas que estão próximas a você, você tem como uma sexta influência, entre aspas, a internet, mas você também tem como uma sétima influência você mesmo. Porque você mesmo não é só você, você é as pessoas que vieram antes de você e, e de certa forma estão dentro de você. Porque os hábitos delas, as tendências, aos vícios delas e até os talentos delas, por exemplo, meu pai era um cara que gostava muito de música e é um cara que tocava guitarra e eu também sou um cara que gosto muito de música e por conta própria, quando eu era adolescente, queria aprender a tocar violão. E aprendi sozinho o básico, depois eu acabei meio que largando de mão, mas aprendi sem precisar de professor nem nada. Então as aptidões boas, elas também são herdadas. E, e eu acredito que isso sirva assim como uma espécie de sétima influência. A sétima influência acaba sendo você mesmo, mas não necessariamente você, mas as aptidões e os defeitos que você herda inevitavelmente dos seus pais. E, e é isso. Quando você herda essas coisas, quando você olha para dentro de você, só que isso acaba sendo mais fácil de apontar e entender quando você tem um pai presente. Se você tem um pai e uma mãe presente, acaba sendo ainda mais fácil, porque você convive com eles e você conhece eles muito bem. Então você sabe quais são os erros e os defeitos deles e você sabe que se você prestar atenção, você vai ver tudo, você vai ver várias dessas coisas dentro de você. No meu caso, era um pouco mais difícil porque eu não convivia muito com ele, mas eu convivia com pessoas que conviviam com ele, que conheciam ele, e o tempo que eu convivi com ele foi o suficiente para eu conhecer pelo menos o básico dele. Então eu tenho uma imagem de quem ele era na minha cabeça. E agora, quem não tem essa imagem, quem realmente não conheceu, por exemplo, cai nessa, na minha opinião, tem essas cinco pessoas que influenciam, tem a internet, mas às vezes a pessoa está tão confiante que isso basta que ela esquece que às vezes piores armadilhas estão dentro dela mesmo. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um bom círculo de amigos, ela pode até, sei lá, ter um encontrar bons conteúdos na internet, sei lá, gostar de ler bastante. Mas sei lá, ela gosta muito de beber e como sei lá, ela não conheceu o pai, ou não sabia sabe, a pessoa, tipo assim, vamos supor que a pessoa nunca conheceu o pai, mas a mãe deu uma vida boa para a pessoa cresceu, conseguiu uma vida boa, estável, mas a mãe nunca contou para a pessoa que o pai da pessoa era alcoólatra e não sei o quê. Ou às vezes a mãe dessa pessoa também não sabia disso, e daí a pessoa cresce com esse gatilho dentro dela. Aí a pessoa pode ter uma vida boa, mas começa a beber, acha que tá tudo bem, porque
pessoa está com uma vida estável e tem amigos, blá blá, a pessoa começa a aumentar, quando a pessoa já percebe, ela já está no nível de alcoolismo e ela nem pôde se perceber entrando nisso porque ela simplesmente nem sabia que ela tinha essa propensão dentro dela. E sinceramente acho que é até fácil de entender porque que hoje as pessoas parecem que estão tão mais doidas, sequeladas e aderindo a qualquer narrativa que tenta emplacar. Porque, na minha visão, eu acho que é exatamente isso, essa a mágica que eles querem fazer quando eles querem destabilizar a família. Não é só uma questão de criação, é também uma questão de você de tirar a sua própria identidade e indiretamente a sua alma, porque não é só você não saber fazer as coisas porque ninguém te ensinou. Porque querendo ou não saber, você pode aprender sozinho. É mais difícil, mas você consegue. Mas é não saber quem você nem suas aptidões, nem os seus defeitos. E sei lá, é só um palpite, mas talvez isso também seja uma explicação do porquê hoje as pessoas parecem estar muito mais doidas do que eram no passado. Porque querendo ou não, mídia, propaganda, subversão já existia nos anos 80, nos anos 90, com rock, com a propaganda de liberação das drogas que já existia nessa época, com aquela questão da paz e do amor, e mesmo assim as pessoas elas não eram tão sequeladas porque eu acho que elas de alguma forma ainda se conheciam muito bem, porque elas vinham de lares mais estabilizados. E mesmo as que vinham de lares estabilizadas, elas ao menos ainda, sei lá, conheciam seus pais de alguma forma. Mas eu não sei também. É só um palpite. Mas fica aí de reflexão, preste atenção na sua sétima influência, que é você mesmo, e a herança comportamental que seus pais te deixaram inevitavelmente. E é isso aí, fui. Outra coisa que eu esqueci de falar da última vez que eu estava gravando, mas eu lembrei, eu já tinha terminado o podcast. Eu, eu já tinha lido uma vez, mas eu resolvi reler Os Irmãos Karamazov e quando eu reli ele em uma época onde eu realmente estava meio bravo com meu pai, sabe? Eu estava meio revoltado porque eu tive que mudar de cidade. Eu acabei não me adaptando muito bem e aí acabou voltando certas coisas. E eu lembro que eu estava sentindo bastante raiva dele nesses últimos tempos, por toda a ausência, porque eu agora eu não estou numa condição ruim, mas assim, com a ajuda dele eu acho que eu estaria em uma condição melhor. E tudo isso estava vindo na minha mente e então eu resolvi ler esse livro, não por causa disso, mas eu resolvi reler esse livro e o livro ele relata meio que a história e o livro ele trouxe inclusive foi por causa desse livro que me veio a ideia de falar sobre essa herança genética e comportamental, porque no livro são três irmãos e e o pai, que é o Fyodor Pavlovich, eu acho que é assim que se pronuncia, e dá para ver que os três irmãos, o escritor, ele faz questão de enfatizar como eles herdam os traços do pai, não só em aparência, não necessariamente em aparência, mas principalmente em comportamento. E não são todos os irmãos que herdam, e cada um herda só um pouco, mas todos têm um pouco dele dentro de si, em questão de comportamento. E isso também me ajudou bastante me fez pensar também sobre o que eu acabei de falar agora há pouco. E também eu achei uma coincidência muito grande eu estar lendo esse livro e acontecer isso.
E eu acho que são coisas assim que provam que talvez alguma coisa realmente exista. É... Ateu é muito difícil de ser, porque assim, coincidências como essa não foi a única, não foi a primeira e nem a única coincidência desse tipo que acontece comigo. Talvez eu separe um outro podcast para relatar outras, mas eu só queria enfatizar isso, deixar esse PS também, que eu estava lendo esse livro quando eu descobri tudo isso. E para quem não sabe, nesse livro o pai ele é assassinado por um dos filhos. O que obviamente não significa que eu matei meu pai, é importante deixar isso claro aqui. Mas de qualquer forma, há muitas coisas que estavam no livro meio que é como se eu estivesse vivendo na vida real. E isso me deixou bem. Essa coincidência me deixou bem em choque. Eu fiquei bem em choque. E é isso. Teve essa coincidência, né? Que eu achei que são essas coincidências que me fazem acreditar em algo além do materialismo aqui, além do terreno. E acreditar em Deus e, e acreditar em Jesus, Deus e Jesus, ou se não isso, pelo menos alguma coisa transcendental e eu espero que seja boa, como Deus e Jesus. Mas além disso, foi esse livro que eu tirei a ideia também de te falar dessa herança não só material que os nossos pais nos passam, se eles não torrarem tudo em vida, mas essa herança comportamental enfim, essas aptidões e esses ímpetos negativos que eles têm e que eles passam pra gente também. Mas é só SPS mesmo, e agora sim, fui.